como que ficam, a gente entrar agora, como ficam as reflexões de um Camus? Como ficam as tomadas de posição de um Albert Camus com o estrangeiro? É curioso o seguinte, pessoal, faço observação já. Camus é argelino, e depois vai se radicar na França. Dostoiévski é russo. Beckett é irlandês. E o Kafka é tcheco. Tem uma coincidência muito grande nesses 4 escritores. Todos eles pertencem à periferia da Europa. Quando pertencem à Europa, ali, todos eles pertencem à periferia da Europa. E um deles vem de um país colonizado pela França. Todos eles têm profundas dúvidas sobre os modelos que são divulgados pelas ideias vigentes do centro da Europa. Aqueles modelos altivos. Por exemplo, quem já leu aqui Os Miseráveis, do Victor Hugo? É um livro maravilhoso. Mas uma das personagens centrais, o Jean Valjean, é um prisioneiro que comete um crime. Ele está pagando, ele é um forçado, ele é um condenado às galés. Aí ele vai, foge das galés, rouba uma igreja, sacrilégio, rouba os ícones. Depois ele vai para uma cidade, se estabelece e vira um grande benemérito da cidade. Ele vira um grande empresário da cidade. Só que aí acontece o seguinte, num determinado momento da história. Alguém é preso no lugar do Jean Valjean por ter roubado aquela igreja que ele mesmo havia roubado na sua trajetória de fuga da prisão. E aí, e essa é uma cena maravilhosamente narrada pelo Victor Hugo, e aí o Victor Hugo vai narrar para nós os píncaros da consciência atormentada do Jean Valjean, do cristão Jean Valjean, daquele que não pode deixar que uma pessoa pague em seu lugar. E aí, o que acontece? Mas, e agora? A cidade inteira depende de mim. Eu emprego a todos aqui. Se eu for para a cadeia, a cidade vai naufragar. E esse conflito interno de moralidade, de uma moralidade, digamos, retilínea, é narrado para nós. Bom, Jean Valjean vai até o tribunal. No momento em que a sentença está para ser proferida, Martelo vai bater e fala: parem! Eu sou culpado, vocês devem me pôr na prisão, porque eu sou o ladrão, não esse homem. Eu não posso permitir que ele pague em meu lugar. Mas aí, como a gente está acostumado com o happy end de Hollywood, o juiz não aceita que ele esteja dizendo isso. Isso é uma inverdade, isso não é possível, isso é um benemérito. E a contradição se dilui. O bandido não vai pagar pela pena, e é como se a lei desse uma volta sobre si mesma para a sentença ficar proscrita. E o Jean Valjean vai para a cadeia. Percebe isso? Esses autores, essa cena que nós, como brasileiros, essa cena é quase uma piada, não é verdade? A gente tem uma série de juízes que, quando recebem multa de trânsito, fazem com que a pessoa que deu a multa de trânsito para eles perca o emprego. Então é interessante perceber como, nesses países com uma série de contradições em relação à democracia central, as democracias que também tinham contradições na França, na Alemanha, na Inglaterra, mas como esses países de periferia trazem uma série de contradições que duvidam profundamente dos modelos de moralidade, de comportamento, dos padrões centrais do mundo. Então, esses 4 escritores nos trazem ali exemplos interessantes, muito mais do que a construção de uma história com um sentido claro. Eles mostram, é como se eles virassem a história contra apelo de si mesma. É como se eles pensassem a fratura desses projetos de emancipação que já estavam sendo questionados ali como Dostoiévski. E aí, o que acontece na virada de um homem do subsolo, de um Raskolnikov, das personagens dostoiévskianas, olha o nome, estrangeiro do Camus. Essa noção do estrangeiro, do estranho para si mesmo,
É muito importante, porque o Kafka vai dar um passo além. Nós vamos chegar Kafka e Beckett. Todo mundo aqui já leu o Estrangeiro? Quem leu o Estrangeiro? Levante a mão, por favor. Alguém se lembra da primeira frase do livro, não? Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier. Je ne sais pas. Hoje, mamãe morreu. Ou talvez tenha sido ontem. Eu não sei. O que é isso? As pessoas estão rindo. O riso é interessante. É um mecanismo de defesa. A brutalidade é tamanha. Mas é uma brutalidade. Vamos pegar o adjetivo de um para analisar a narrativa de outro. É uma brutalidade kafkiana. É uma brutalidade sem patos de Dostoiévski. Ali não tem uma reverberação frasal caudalosa, um grito contra a ignomínia, contra a injustiça. Não. O filho não sabe quando a mãe morreu. E, na verdade, a morte da mãe lhe é completamente estranha. Ele é um estrangeiro para sua mátria original. Esse título, como só ia acontecer com os grandes escritores em geral, o título, uma metonímia, o título é uma síntese enorme de uma série de tensões que vão sendo gestadas, que vão sendo desdobradas ao longo das narrativas. Mas o que é isso? Eu li a primeira vez o Estrangeiro em 2005, eu quis fechar o livro depois que eu li essa frase. É muito violenta essa frase. Só que essa frase, ela vem de uma mensagem telegrafada. Ele logo faz menção a um telegrama que ele havia recebido. Então, um dos locais, um dos loci, de verdade, uma sociedade tão irregelada, tão coisificada, é desancado a priori. Amor de mãe não existe. Essa vinculação, fraternidade, me é estranha. Pátria de origem me é estranha. A pátria no sentido mais tenro, mais uterino. E aí? É interessante pensar, então, o quê? Pensar a forma estrangeira, vejam, eu vou usar esse adjetivo para a obra como um todo. Pensar a forma estrangeira do Camus, por exemplo, como uma resposta para Dostoiévski. Em que medida? Olha, essas personagens não sabem se Deus existe, ou elas ainda anseiam por um sentido. E nesse sentido, por ansiarem por um sentido, por estarem deslocadamente vinculadas ao movimento de época, uma tentativa de transformar a sociedade, a história e a si mesmas, consequentemente, elas têm muito a dizer. Pois o merceau, tem por eufonia, mer ali de mar, em francês do mer, e de mère, de mãe. E o so não é diretamente a sal, que vai ser salgado, mas tem uma eufonia com sal, o mar salgado. A gente vai falar sobre isso. O que é, qual o único aspecto de vinculação do merceau em relação ao mundo. Mas quando nós pensamos o que acontece no estrangeiro em diálogo com Dostoiévski, é interessante que o Camus vai fazer o quê? Ele vai esvaziar a personalidade do merceau. O merceau é alguém opaco, estrangeiro para si mesmo, antes de mais nada. Ele é alguém para quem aquela pletora subjetiva, aquela subjetividade, aquela caudalosidade interna não existe. Quem já leu aqui o Estrangeiro sabe muito bem que as frases são curtíssimas, sim ou não? São telegrafadas. Só um aviso, parece que tem um carro que precisa ser rebocado, placa, qual que é a placa? É de alguém aqui? Pede aí para falar mais longe do microfone. Tá. Fala um pouquinho. Desculpa te interromper. Não, claro. Vamos, seguimos. Tá bom assim? Tá bom assim, ó? Tá. Então, vejam, pessoal, retomando aqui. As frases do Estrangeiro são frases céleres, rápidas. O merceau não tem uma glosa, ele não tem uma narrativa sobre o mundo. Ele, quando nós entendemos que o Camus, em vários ensaios ele vai discorrer sobre isso, nomeadamente no meio de Cícero, quando o Camus
fecha o escopo da transcendência, da noção de que Deus poderia prover um sentido. Quando ele fecha o escopo da noção de que a eternidade da alma daria sentido a um momento que passaria, porque esse momento comporia um espectro de vivências que são universais, que são eternas. Quando Camus fecha essa porta, fica claro que, ao pensar em uma personagem repleta de si mesma, em uma personagem que tenta doar sentido ao mundo, ele estaria ainda sob a égide de um mundo vinculado a Deus, de um mundo repleto de sentido. Então é interessante pensar os artifícios do Camus, as construções que ele traz em termos narrativos, na seguinte medida: Meursault como uma anti-personagem dostoievskiana, ou como uma personagem anti-dostoievskiana. Meursault como alguém que simplesmente vive. Isso é curioso, porque para Dostoiévski esse termo é praticamente impossível de ser empregado. É como se as pessoas... Isso é citado textualmente nos Irmãos Karamazov. O homem não apenas vive, ele busca um motivo pelo qual ele deva viver. O homem busca a vinculação com o universo, a vinculação com o sentido, é parte quintessencial da condição humana. Para o Meursault, fechada a janela da transcendência, chamemos de janela, fechada o vaso comunicante da transcendência, o fato de a personagem Meursault apenas viver é algo que faz com que a sua subjetividade, a sua interioridade seja completamente esvaziada. Ou, na verdade, aquilo que tem de vinculação do Meursault com o mundo está no plano da sensualidade. Sensualidade aqui não no sentido corriqueiro pelo qual a gente emprega esse termo, mas no sentido tátil, no sentido da tangibilidade. Todos nós sabemos, e se não sabemos, vamos saber daqui a 20, 30 ou 40 anos, que a confiança na tangibilidade é a mesma confiança em relação ao tempo. Aí eu faço um parênteses. O Mark Twain, escritor norte-americano, tem um aforismo maravilhoso: o tempo é o melhor professor. Infelizmente, ele mata todos os seus alunos. Então, a confiança na tangibilidade é a mesma confiança no tempo que nos vai ceifar. Então, o Camus vive na medida em que respira. Vive na medida em que o sol ali do Mediterrâneo, e esse é um tema muito forte em relação ao mar salgado, o banha sua pele, banha o corpo, na medida em que ele tem as suas experiências tangíveis. Quando nós tentamos fazer o que as próprias personagens dostoiévskianas já fazem, já nos entregam, quando nós tentamos analisar, e análise, né? Ana parte, Lise quebra. Quando nós tentamos quebrar a personalidade do Meursault, a gente encontra, se nós tomássemos o Meursault como uma esfera, é como se ele se partisse e fosse vazio para si mesmo. Quando é que o Meursault parece ter uma vinculação com a vida, com o mundo, com a realidade? Por exemplo, quando ele encontra a Maria Cardona. Maria Cardona é uma moça, ela sim, mais ingênua ali no prisma da obra do Camus, que tem ali aquele ímpeto vivencial de se casar, de eventualmente ser mãe, de ter a vinculação com o sentimento. Mas nós já sabemos, isso não é aleatório, obviamente, dentro da arquitetura do estrangeiro, que o Meursault é estrangeiro para aquela primeira que o pariu. Ele é estrangeiro para sua mãe. E nessa medida não é, em nenhuma maneira, descompassado que ele não tenha uma vinculação efetiva com quaisquer sentimentos para com a Maria Cardona. Até porque, se ele tivesse vinculações sentimentais, nós teríamos que admitir que ele tem uma dinâmica subjetiva, sim ou não? E até isso Camus esvaziou. É daquelas obras muito bem pensadas, muito bem articuladas, que trazem um paradoxo artístico que para nós é delicioso e muito importante. Seria mais delicioso se não fosse trágico. Por quê? Ele pensa a arquitetura da sua obra,
para mostrar para nós um universo que não precisa ser pensado, ou que se for pensado vai chegar ao nada, ao caos, a completa falta de sentido. Então é o paradoxo de empregar o respeito à verossimilhança artística, à construção arquitetônica, para ao final chegar para nós dizer: não há sentido algum, até que ele cometa um assassinato, como quem leu aqui o Estrangeiro sabe o que ele vai fazer. Quando ele faz amor com a Maria Cardona, ou, na verdade o termo aqui está mal empregado, quando ele faz sexo, quando ele fricciona a pele, porque é essa dimensão de existência do Meursault, não é uma dimensão anímica, é uma dimensão sensorial, corpórea. Quando ele faz sexo com a Maria Cardona na praia, as cenas, ainda que narradas de maneira célere, até para fazer com que o leitor escorregue pelas frases. Percebam, quando a gente compara a leitura de um Dostoiévski, é como se o texto fosse pegajoso, no sentido que a gente se vincula às reflexões, a gente para, volta. O Meursault, o Estrangeiro, é escrito, eu diria propositalmente, para fazer com que o leitor escorregue pelas frases, não tenha vinculação. Se a gente quiser ler tudo de novo, tudo bem, mas isso já não faz parte da dinâmica própria do texto. A frase é telegrafada para levar, não existe nada por detrás do mundo. Não existe um sentido por detrás das coisas. Se há algum sentido, e esse sentido é extremamente fugaz, sentido a ser ceifado, assim como Sísifo a rolar, o condenado pelos deuses gregos a rolar a sua pedra montanha acima, sem que nunca alcance o cume, e se parar de rolar a pedra o mata. O sentido está na própria epiderme, não existe mais derme. A epiderme é o mundo. E quando ele faz amor com a Maria Cardona na praia, a gente sente a gente entrevê, a gente ouve, a gente entrevê o sorriso de Sísifo. Aquele momento de trégua e tênue felicidade, de um gozo que é tangível, de uma felicidade que é tangível, que vai se esvair. E é por isso que é preciso, ele usou, il faut imaginer. Ele fala, é preciso imaginar, é preciso, ele não falou, vamos imaginar, não é um convite, é uma obrigatoriedade. Do contrário, a questão mais séria da filosofia se impõe, né? Que é a questão do suicídio. A questão sobre o porquê aguentar esses sofrimentos tão atrozes, essa indiferença, essa falta de amizade, essa falta de vínculos efetivos. Por que suportar tudo isso e não ceifar completamente essa falta de sentido? Percebe? O Camus está tentando responder diretamente a essas questões. E tem uma cena muito bonita no Estrangeiro, em que a Maria Cardona, eles estão deitados, acordam pela manhã, o Meursault acorda, vai fumar seu cigarrinho junto ao parapeito da janela, e depois ele volta para a cama, a Maria Cardona está ainda dormindo, e ela tem que sair para fazer alguma coisa. Ela não pode ficar com ele, passar com ele o restante do dia. E aí quando ela sai, e o caminho, aí a Maria Cardona faz aquele jogo assim, né? Eu vou tomar cuidado em falar que é um jogo de mulher, porque vocês vão falar, pô, professor, peraí, você tem que acompanhar as discussões feministas, obviamente que eu tenho o maior respeito por isso. Mas a Maria Cardona chega lá para ele e fala assim, você quer que eu fique? Aí faz aquele jogo, não, vamos ver se ele fala, se ele quer que eu fique. E ele fala, não sei. Aí obviamente que ela interpretaria, meu Deus, ele não gosta de mim, ele não está nem aí para mim. Mas ele não sabe, e a gente não sabe, porque a gente não consegue arranhar a casca do Meursault. E na verdade, o Meursault é ele mesmo uma casca. E o fato dele responder a isso, não sei, fica se você quiser. Quer ficar, fica. Quer ficar, tá bom. Ah, mas você quer casar? 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 É bom, né? Não sei. Pode ser, mas eu estou fumando agora, ó. Vocês percebem? Isso é muito interessante. Porque isso traz concatenação literária. O Camus pensou dos macro aos microelementos da sua narrativa, essa vinculação da personagem ao vazio de si mesmo. Percebem, não? Só que ela vai embora. Ela sai. Aí o Meursault vai deitar na cama. E a hora que ele põe a cabeça no travesseiro, ele sente o odor e a umidade no
travesseiro daquele cabelo molhado que ela tinha trazido da praia. E naquele momento ele também se sente feliz.